E temos brigas e traições nos Estados Unidos. E olha, Eduardo Bolsonaro deve estar com uma carinha de bunda. Ele aí tentando falar para os brasileiros que a maior preocupação do governo Trump hoje são as denúncias que ele, Eduardo, faz contra o Alexandre de Moraes. E o que está acontecendo é que Washington está em chamas. Às vezes eu falo aqui que Brasília está em chamas. Pois bem, Washington é bem mais frio que Brasília, mas está pegando fogo. Por quê? Porque ontem Elon Musk anunciou aí a sua saída do governo Trump. Quem é plantonista aqui já estava sabendo. Eu falei aqui há algumas semanas, o Musk, ele ficaria aí, no máximo, segundo ele mesmo, 120 dias no governo, mas ele pode sair antes, viu? Talvez ele saia antes. E tinham aí a esperança de que ele ficasse mais tempo, de que ele ficasse aí até julho, agosto, setembro, ou ficasse realmente no governo muito mais tempo, porém, não vai dar. O Musk já está por aqui com o Trump. E o Musk saiu e saiu atirando. Elon Musk deu uma entrevista que vai ao ar no domingo, porém, um trecho da entrevista já foi aí adiantado pela emissora CBS, que é uma das maiores dos Estados Unidos. É um trecho em que o Musk está detonando o Donald Trump. E vocês se perguntando, mas por que, Thiago? O que aconteceu? Pois bem, nas últimas semanas o Trump começou a falar, e ele gosta de usar palavras simples, que até uma criancinha e até quem não sabe falar inglês entende. Ele começou a falar de Big Beautiful Bill. Talvez você não saiba o que é Bill, não é um nome não. Bill é um projeto de lei. E aí, um projeto de lei grande e lindo. Esse projeto foi aprovado no Senado na semana passada. O Trump fez um post nas redes sociais dizendo que é o projeto mais lindo já aprovado em toda a história dos Estados Unidos e que isso muda completamente a história dos Estados Unidos. Pois bem, o projeto de lei do Trump, ele simplesmente acaba com todo o trabalho que o Elon Musk fingia que estava fazendo lá. Vamos lembrar que o Elon Musk, ele foi aí, ele é membro do governo, né? Foi, ou ainda é, não sei se já saiu a exoneração dele ou não, mas anunciou que vai sair. É chefe do Doge. Doge é a sigla ali de uma moeda, de uma criptomoeda, que ele usou, obviamente, essa sigla para promover a criptomoeda dele. E também significa aí Departamento de Eficiência. É um departamento que cuida, e aí é o que ele fazia nos bastidores, de todas as regulações e agências reguladoras dos Estados Unidos, isso ele fazia nos bastidores. Mas a linha de frente aí dessa secretaria do Musk era o quê? Corte de gastos. Vamos cortar todos os gastos aqui. Inclusive ele chegou a anunciar que ele ia fazer uma inteligência artificial que iria substituir todos os seres humanos que trabalham em escritório para o governo aí, cortando muitos gastos. O Elon Musk falou que ele cortaria 2 trilhões em gastos nesses 120 dias. 2 trilhões de dólares. Que coisa, hein? Pois bem, menos de um mês depois ele disse que cortaria 1 trilhão em gastos. Você falou, pô, metade? Tá difícil cortar gastos, hein, Elon Musk? Tá bem difícil, porque 2 semanas depois o Elon Musk falou que ele cortaria 150 bilhões de dólares em gastos, ou seja, menos de 10% o que ele tinha dito antes. Falou 2 trilhões, falou que ia cortar 150 bilhões. E até hoje ele disse que cortou aí 150 bilhões de dólares. Porém, o que dá para verificar é que ele cortou apenas 63 bilhões de dólares em gastos. Mas vamos supor que ele cortou os 150 que ele disse que cortou. O projeto de lei que o Trump aprovou vai elevar a dívida dos Estados Unidos em 3 trilhões e 800 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Quer dizer que em apenas um ano são 380 bilhões de dólares. É mais do que o dobro do que o Elon Musk trabalhou ali. O Elon Musk deu uma entrevista bravo. Em 6 meses, na verdade, em 5 meses, se fizer a conta direitinho, em 5 meses e alguns dias, já a dívida dos Estados Unidos vai aumentar e todo o trabalho de Elon Musk foi pro lixo. É isso aí. Isso se ele cortou os 150 bilhões que ele diz que cortou. Se são só os 63 bilhões que são verificáveis, quer dizer que o trabalho de Elon Musk vai pro lixo em menos de um mês. Boa, se isso aí não é traição, eu não sei o que é. Só que tem uma outra parte nesse projeto, que é a parte que me faz dar risada. Ele tira os incentivos, todo tipo de incentivo ao meio ambiente. Inclusive, sabe o quê? Vem cá. Carros elétricos. As ações da Tesla despencaram. Se você não sabe, parte do motivo pelo qual Elon Musk é o homem mais rico do mundo é que os Estados Unidos dão muito incentivo financeiro para montadoras de carros elétricos.
Então o Elon Musk pegava esse incentivo e ele reinvestia. E aí ele investia tudo ali na Tesla e o governo Biden começou a dar muita grana para Elon Musk. Ele ficou muito rico no governo Biden. Você vê que coisa, né? O Biden, o maior aliado da extrema-direita, sempre foi. Aí o Elon Musk ficou aí trilionário, tá? O homem mais rico do mundo com isso. Aí chega o Trump, aí ele gasta um dinheirão para apoiar o Trump. Chega o Trump e fala, pô, o meu lindo projeto de lei corta o seu benefício fiscal. Toma essa, Musk. Lembrando que o Elon Musk já perdeu aí mais de 1 trilhão em patrimônio desde que o Trump assumiu, porque as ações da Tesla despencaram. E aí o Elon Musk deu essa entrevista aqui que eu vou mostrar para você. Com vocês aí, Elon Musk. So, I was like disappointed to see the massive spending vote, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing. Minou todo o trabalho. That when this big beautiful bill came along, I mean, like everything he's done on Doge gets wiped out in the first year. I think a bill can be big or it can be beautiful, but I don't know if it can be both. My personal opinion. Ruim de piada aí o Musk, a tradução estava meio errada, mas ele disse, eu acho que um projeto de lei pode ser grande ou pode ser lindo. Não dá para ser as duas coisas, acho. E aí ele dá risada. Até o entrevistador falou, caramba, quando eu vi o projeto eu falei, todo o trabalho que o Elon Musk fez vai embora em 1 ano. 1 ano não. Na melhor das hipóteses, se o Musk trabalhou muito, 5 meses. E o pior, ações da Tesla despencando. Pois bem, aí o Musk falou que está desapontado, falou também que colocou uma mensagem no Twitter, que nem vou ler, mensagem protocolar, olha, tô saindo aí do governo, agradeço ao Trump a oportunidade, agora vou focar aí na minha empresa. O Musk tem que focar nas empresas dele, porque o Twitter perdeu aí em valor de mercado mais de 90% desde que ele comprou. A Tesla, as ações da Tesla caíram aí mais de 50% desde que o Trump assumiu a presidência. O Musk perdeu aí mais ou menos 2 trilhões de reais desde o dia 20 de janeiro, quando o Trump assumiu a presidência, até agora. E a projeção é que ele perca muito mais, porque agora ele vai ter que pagar mais impostos, porque o projeto de lei do Trump corta impostos do cidadão comum. Uma promessa do Trump que vai causar um aumento enorme na dívida é o seguinte, que gorjeta e hora extra não pagam imposto. Pô, não pagar imposto sobre a hora extra, ok. Não pagar imposto sobre a gorjeta, se você não sabe, nos Estados Unidos não é igual no Brasil. No Brasil você vai num restaurante, num bar, a gorjeta é 10%, é opcional, você pode dizer depois que não quer. Ok, mas todo mundo paga os 10% quase. Pois bem, nos Estados Unidos você paga gorjeta para tudo, até para táxi. O táxi te leva de um lugar para o outro, é $20, você tem que dar gorjeta, senão o cara fica bravo. Ah, mas eu sou brasileiro, não importa, os estadunidenses pagam gorjeta. Você vai tomar um café, o café custou $2, a gorjeta tem que ser, você não vai dar 10% de gorjeta a 20 cêntimos, isso é esmola, você tem que dar pelo menos $2 de gorjeta, e $1 ainda é feio de dar. Então você paga mais do que o café em gorjeta. Você vai fazer uma tatuagem, várias piadas começaram a acontecer nos Estados Unidos, vai fazer uma tatuagem, olha, a tatuagem custa $1, a gorjeta $1.000. Que é isso que vai começar a acontecer. Eu, inclusive, conheci uns estadunidenses que foram para a Espanha, e aí eles fizeram uma tatuagem lá, a tatuagem custou, não lembro, eram uns 300 euros, e aí ele deu mais uns 200 euros de gorjeta que ele gostou, e ele disse que o espanhol ficou quase chorando, que ele nunca tinha recebido uma gorjeta tão grande. Eu falei, o que é normal nos Estados Unidos não é na Europa, não se tem gorjetas assim tão grandes, os salários são maiores. Nos Estados Unidos, num restaurante aí, principalmente em Los Angeles, em cidades grandes, os garçons não ganham salário, só ganham gorjeta, sabia? Parece aquele episódio do Chaves, que era dos anos 70 no México. Pois bem, Estados Unidos 2025. Então, gorjeta não paga mais imposto. Isso vai causar um aumento da dívida, e o projeto não tem nada contra a fraude, assim, de falar, olha, esse serviço aqui, você vai lá num táxi, o cara fala, custa $1, os outros 25 são gorjeta, para não pagar imposto. Não tem nada contra isso no projeto de lei. Pior, o projeto de lei eleva o teto da dívida. Então agora tá Musk e Trump brigando. O Trump respondeu dizendo que acha isso injusto, mas que acha que tem que mudar algumas coisas no projeto porque não tá perfeito, e não tá perfeito porque ele não tem maioria. Apesar da maioria ser de republicanos, alguns dos senadores não quiseram, deputados não queriam aprovar alguns trechos do projeto.
ele também aumentou os gastos militares para 150 bilhões de dólares por ano. E gastos na fronteira para 70 bilhões de dólares por ano. Ele aumenta muito os gastos. Todo o trabalho que o Elon Musk disse que ia fazer foi pro ralo. Então agora tem uma briga do Musk dizendo, ó, eu fiz um trabalho, você minou tudo que eu fiz, acabou com tudo que eu fiz, e ainda aumentou meus impostos da minha empresa e me traiu. E tem do outro lado o Trump dizendo que, olha, o que é bom para a população é o melhor. Aí você tá falando, mas Thiago, ele aumenta os gastos, diminui impostos, isso tudo não é bom aí? Bom, pode ser ruim aí pro fiscal, mas não é bom para a população? Não, sabe por quê? Porque ele tira acesso de milhões de pessoas do chamado SUS de lá. Não tem SUS nos Estados Unidos, mas algumas pessoas, algumas milhões de pessoas que têm que trabalhar, elas têm ali, pagam um imposto bem pequenininho, e elas têm ali direito à medicina um pouquinho mais barata, algumas coisas até grátis. Lembrando que nos Estados Unidos medicina é caríssimo. Pois bem, ele tira acesso a milhões de pessoas disso aí. Ele deixa muito mais difícil o acesso e a pessoa tem que comprovar que não tem dinheiro para pagar o hospital a cada 6 meses. Só que o não ter dinheiro quer dizer o seguinte, a pessoa tem que ter emprego, tem que ter com carteira, o que se chama lá de carteira assinada, tem que ter ali comprovante de que paga os impostos todos e comprovante de que ganha um salário menor que tanto, que também é bem pequenininho. Se for desempregado também não pode. Desempregado que se dane, pague o hospital. Tem que estar empregado e ganhando pouco. É isso. Então, ele deixa bem mais difícil e tem que comprovar a cada 6 meses. O mesmo pro Bolsa Família de lá. Ele tira acesso aí a milhões de pessoas. Então, ele está deixando os pobres bem mais pobres, que vão ter que pagar aí por muito mais coisas. Está aumentando os gastos, aumentando o teto da dívida. Já é uma dívida impagável, vai ficar pior ainda. E o pior, eu falei aqui, essa semana, já decretaram aí o fim do dólar. Por quê? Porque o Banco Central dos Estados Unidos, que é o Fed, lá, Federal Reserves, ele fez um leilão de títulos da dívida pública dos Estados Unidos de 50 bilhões de dólares. É um leilão secreto. O que é secreto, Thiago? Ninguém ficou sabendo? Não. As empresas ficam sabendo, mas eles não anunciam semanas antes na imprensa. Mas quem tem que saber, sabe. As empresas, os governos, etc. E aí não apareceu ninguém. Ninguém quis comprar títulos da dívida dos Estados Unidos. Significa o quê? Que o Banco Central vai ser obrigado a aumentar os juros, porque se ninguém quer comprar título da dívida, é porque os juros são baixos demais, não vale a pena para ninguém comprar, porque ninguém está confiando nos Estados Unidos. Só que ninguém ia aparecer para comprar, mesmo quando eles tinham 1% de juros anuais, isso nunca aconteceu. Eles tiveram que comprar deles mesmos. Então tá ruim. Agora você imagina a carinha de bunda do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro principalmente, tendo que explicar para os bolsominions por que o Trump e o Musk estão brigando, em vez de estarem aí impondo sanções ao Alexandre de Moraes. Para piorar, começou aí uma campanha nos Estados Unidos chamando o Trump de taco. Você fala, como assim taco? Taco é uma comida mexicana, que é a comida mexicana mais famosa. Aqui no México só se come taco. Taco é essa comida aqui, ó. É assim, só que essa aqui parece que tá frita e taco não é frito. E aí, taco significa, se você sabe inglês, Trump always chickens out. Chickens out é arrega, só que é bem pior, chama ele aí de, seu franguinho. Você já deve ter visto em filmes americanos dublados ou série, que a pessoa fala, seu franguinho, até faz assim, pra falar que outra pessoa é covarde. Então, é esse exatamente, chicken out. É a pessoa que sempre se acovarda. E aí, começaram memes, e a ponto de, chamando aí, o taco Trump, aí ele parecendo um taco frito, aí usar a inteligência artificial, tá ruim aí pro Trump. Tem vários memes aí aparecendo, por quê? Porque o Trump anuncia tarifa para a China e recua, aí ele anuncia tarifa para os europeus e recua, aí ele anuncia uma coisa e recua, anuncia outra e recua. Chegou ao ponto que uma repórter, esse aqui tá sem tradução, mas uma repórter foi lá e chamou ele de, taco, e ele ficou bravo, viu? A repórter fala com ele, on your tariff threats, and that's why markets are higher this week. What's your response to that? I chicken out? Chicken out. Oh, I chicken out. I've never heard that. You mean because I reduced? Ela fala, Trump always chickens out, que é arrega, ele, kick out é chuta tudo, chuta o pau da barraca. Ela, não, chicken out, seu arregão. Aí ele fica 3 minutos falando, nem vou mostrar que bandido falando, em inglês aí. Então, prepare-se aí, que a derrocada aí do imperialismo dos Estados Unidos está cada vez mais rápida. Agora teremos tempos aí de dívida externa dos Estados Unidos disparando. Se você não sabe, o teto da dívida deles hoje é de 1,8 trilhão de dólares. O teto da dívida agora, com a lei nova, linda lei do Trump, acho linda mesmo,
vai ser de 4 trilhões de dólares. Excelente. E ele já disse que planeja se endividar tudo. Ele quer chegar aí ao fim do mandato no teto da dívida. Ele disse que é investimento. Tá bom. O pior, ninguém quer comprar a dívida dele. Então, se ninguém quer comprar, como é que ele vai se endividar? Porque para você se endividar, alguém tem que te emprestar o dinheiro. Comprar título da dívida pública de um país é literalmente você emprestar o seu dinheiro para esse país, e esse país te paga juros sobre o dinheiro que você emprestou ali. E esse empréstimo é um investimento. Quando o banco empresta dinheiro para você, ele está investindo em você, acreditando que você vai pagar para ele os juros e o banco vai lucrar com isso. É um investimento que o banco faz em você. Na última vez, foi semana passada, ninguém quis investir nos Estados Unidos. Ninguém acreditou ali, ó, não vale a pena. Ou eles não vão pagar esses juros aí, vão dar calote, ou não dá não. Não vale. O pior, o maior detentor de títulos aí da dívida pública dos Estados Unidos hoje é o Japão. Quem está vendendo pouco a pouco, caladinha, é a China. Quanto mais se vendem títulos da dívida pública, maior tem que ser os juros de um país. O Brasil é o único país do mundo em que eu denuncio isso aqui faz muitos anos, principalmente aí desde o finalzinho do governo Bolsonaro eu já estava falando nisso, e aí no governo Lula que o Banco Central realmente chutou o pau da barraca, é um dos poucos países do mundo que tem uma taxa de juros altíssima sem motivo algum. Mas, quando um país começa aí a tentar, começa a vender títulos da sua dívida pública, ele é obrigado a aumentar os juros para que alguém compre. No Brasil não tem isso. Se o Brasil emitir títulos da dívida, tem fila para comprar. Mas, se os juros estivessem mais baixos, também teria fila. Nos Estados Unidos, não, tem que aumentar os juros. Sabe o que acontece? Quando aumenta os juros, aumenta a dívida. Porque se você tem uma dívida e os juros são altos, obviamente a sua dívida é cada vez maior. É isso, então tá ruim para eles. Viu? Por isso aí que o fim do dólar tá cada vez mais rápido e você vê como o Lula tá certíssimo de peitar a Rede Globo e se posicionar do lado dos países do BRICS e não fazer aí o que os analistas econômicos da Globo querem, que é ser subserviente aos Estados Unidos. Imagina a desgraça que ia estar o Brasil hoje sendo subserviente aí a um país que está à beira da falência. Pois bem, eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e falou!